Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, injúria e violência. Item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Toda resistência ativa terá cedo ou tarde de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, que são brancos, pois prestarão dócil ouvido ao ensino. Lázaro, Paris, 1863. Boa noite a todos. Vamos nesse momento, então, elevar o pensamento ao alto, em agradecimento a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela bênção da reencarnação. Mas, acima de tudo, agradecemos a Ele pelo hoje, por estarmos aqui nessa noite, reunidos em nome de Jesus, para estudarmos um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos ao Mestre querido, agradecemos aos Espíritos amigos, benfeitores que vêm ter conosco, agradecemos aos irmãozinhos que vêm estudar conosco, ouvir os ensinamentos da noite de hoje. É com o coração cheio de alegria, cheio de satisfação, que nos reunimos assim. E lembrando as palavras que esse Mestre bondoso nos ensinou, quando seus discípulos perguntaram a ele como orar, e ele respondeu, se colocando na posição de nosso irmão, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, querido Jesus, com a tua luz e a tua bênção se derramando sobre nós, com as bênçãos de Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, damos por abertos os trabalhos de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então hoje nós vamos para o capítulo 5 da segunda parte, Prelúdios da Reencarnação. Tá? Nós já vimos que eles receberam alta lá da parte hospitalar, o grupo de Camilo, né? E, excetuando Jerônimo, eles estão transitando, conhecendo os vários departamentos antes de poderem retornar à crosta terrestre para mais uma viagem de aprendizado, agora acompanhados, autorizados, já preparados para fazer isso. Então, eles vão hoje para o departamento de reencarnação. E o capítulo inicia justamente com esse trecho de João. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E isso é de pleno conhecimento nosso, dentro da doutrina espírita, uma vez que a gente já detém esse conhecimento da reencarnação e da necessidade da encarnação. Então, o departamento de reencarnação é um departamento diferente. Nós vimos que o livro todo vem falando de homens, nunca fala de mulheres, né? Nessa parte o elemento feminino vai começar a aparecer e nós vamos ver por quê. Então, os postos-chave continuam então com a direção daqueles irmãos que nós já vimos, né? Que são o Teócrito, o Ramiro de Guzmán, Oliveira de Guzmán e outros tantos que continuam trabalhando, fazendo o seu trabalho, e outros espíritos de escala espiritual bem avançada, bem alta. Só que começa a aparecer o elemento feminino. E grande parte dos obreiros e funcionários que ali trabalham, eles dedicaram suas energias
a se reencarnar várias vezes, né, na roupagem feminina para fazer um aprendizado diferente. Então eles se engrandeceram na hierarquia espiritual insistindo nas encarnações em corpos femininos. Ora, será que a gente agora vai dizer que nascer numa roupagem masculina não eleva a criatura? Não faz com que ela se adiante na evolução espiritual? Vamos lá na questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? A resposta é bem objetiva. Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas de que precise passar. E aí Kardec, como sempre, faz um comentário a essa questão. Lá no Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo. Cada sexo, com cada posição social, lhes proporciona provações, deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só, como homem, encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Bem objetiva e bem lógica a resposta, né? Então está uma nota de Kardec, a questão 202. Mas nós vamos mais adiante. Na questão 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grandiosa quanto as deferidas ao homem? E qual é a resposta dos espíritos? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nós não estamos aqui menosprezando o elemento masculino, nem foi essa a intenção da espiritualidade. Mas é a natureza feminina que traz à vida os espíritos. Mesmo com a contribuição masculina, é ela que gesta 9 meses, é ela que é educadora, é ela que promove o acompanhamento sempre desses espíritos. E como nós vamos ver ao longo dos nossos estudos, não é só desse livro, mas é dentro da doutrina espírita, o papel, nos romances que a gente vê, o papel da mulher é preponderante na recuperação pela capacidade de renúncia, de compreensão e como educadora. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Nós não vimos no capítulo anterior a história da Margaridinha, né? Faz bem a gente lembrar aqui que ela encarnou como homem várias vezes, trouxe corpos masculinos. E o homem, a encarnação masculina, ela é muito difícil, porque o homem detém poder, detém a condução de famílias, na parte material e na parte do aspecto moral e de respeito. Ele se coloca numa posição de mando, né, das organizações, e isso é uma prova difícil. Mas é exatamente por causa desse tipo de dificuldade, pela vaidade, pelo orgulho, né, pelo excesso de poder que essa colocação dá ao elemento masculino, ele muitas vezes humilhou pela sua arrogância, abusou, né? Nós vemos casos grandiosíssimos aí de histórias de reencarnacionistas, de espíritos que, abusando do poder que lhes conferia a posição de homem nas sociedades, principalmente as mais antigas, hoje na sociedade contemporânea, as coisas já estão mudando e muito, né? Existem algumas coisas que precisam ser colocadas ainda no seu devido lugar. Não que a mulher deva assumir o papel do homem, de forma alguma. Homem e mulher têm papéis definidos na sociedade, papéis importantes e que precisam ser vividos com a responsabilidade que aquela experiência lhes confere. Não é que a mulher agora vai fazer o que o homem faz e que o homem vai fazer o que a mulher faz, mas os dois juntos, eles podem fazer muito mais do que se separarem
e se arrojarem poderes diferentes e, dentro dessas diferenças, quererem ser superiores uns aos outros. A questão aqui é a diferença da responsabilidade que se dá a cada um. E nesse caso, como nós estamos introduzindo na nossa história o elemento feminino, eu trouxe esses esclarecimentos aqui para mostrar que a mulher, no papel de educadora, de evangelizadora, né, de organizadora do núcleo familiar, a mulher precisou sair para trabalhar, para poder ajudar nas despesas dentro de casa, mas as tarefas de dentro de casa, salvo algumas exceções, continuam sendo preponderantemente da mulher. Não é? São os 3 expedientes que ela faz diariamente, das 24 horas por dia. E desencarnada continua a mesma coisa, né? Então vamos adiante. Guiados por Carlos e Roberto de Canalejas, pai e filho, penetraram o edifício onde se estabelecia o governo central do Departamento de Reencarnação. Quem que penetrou? Camilo, Belarmino, Mário Sobral. O Jerônimo não estava no meio deles, né? Ele estava lá, confinado lá no isolamento. O governador era o irmão Demétrio, desse departamento de reencarnação. Ele designou uma jovem dama de semblante risonho e atraente, chamada Rosália, para servir de instrutora, pois estava capacitada para prestar esclarecimentos ao grupo de Camilo. Olha aí, agora eles foram sempre orientados nos outros departamentos, sempre acompanhados por Romeu, por Alceste, né? Dessa vez agora era a irmã Rosália, dentro do departamento da reencarnação, que conhecia toda a movimentação, todas as sessões, todo o trabalho que ia acompanhá-los naquele processo educativo. Então não se fazia mais necessária a presença do Roberto e do Carlos de Canalejas. Eles voltaram para os seus afazeres e se comprometeram a voltar. Por quê? Porque eles não residiam ali naquele departamento, naquelas sessões daquele departamento. Eles moravam lá no pavilhão, nós vimos lá naquelas mediações do hospital, do isolamento manicômio, né? Eles moravam lá, mas estavam saindo, já haviam recebido alta e tinham autorização para transitar com aulas práticas, né? Observando, como o próprio André Luiz fazia, nos livros de André Luiz também é assim. Então eles foram embora e voltariam para levá-los, depois daquele tour pelo departamento, eles voltariam para buscá-los. Dessa forma, acompanhados da Doce Rosália, iniciaram a excursão educativa. Lá está o departamento. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional, ou seja, era um limite entre as zonas mais infelizes, mais difíceis e as zonas mais esclarecidas. E isso é uma coisa óbvia, né? Porque tanto aqueles que estavam em extremo sofrimento, aqueles do manicômio, do isolamento, que não tinham muito direito à escolha, tanto aqueles que já haviam se espiritualizado mais, adquirido mais conhecimento, todos eles precisariam daquele departamento. Então ela ficava bem, esse departamento ficava bem na zona limite. Ao transpormos os seus limites, demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois permitiu-nos contemplar os primeiros tons coloridos em 4 anos de hospitalização. Tudo era cinzento, tudo era brumoso. A gente vê até na descrição que a Violeta fez na semana passada, né, que o caminho que levava era cheio de brumas, de nuvens, né? E agora não, no departamento de reencarnação, os primeiros tons coloridos, mais floridos, as alamedas de flores. A descrição é maravilhosa no livro, então aconselho a todos a lerem. Né? Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em acurado estilo hindu. Nós nos reparamos desde o começo que a maioria daqueles orientadores que estavam ali vestiam aquela roupagem indiana, né? Então, mais uma vez, a metrópole, a cidade ali também tinha essas edificações. E ela se dividia em 6 sessões, que são as sessões que nós vamos conhecer hoje. O recolhimento, a análise, que era inacessível aos visitantes, programação das recapitulações,
planejamento dos envoltórios físico-terrenos e laboratório de restringimento, que também era inacessível aos visitantes. Eles adentraram então a primeira porta, o portal, uma antecâmara. As portas não eram trancadas, né? E o ingresso era só uma cortina, né? Quando coloca ali o reposteiro, aquela cortina pesada, né? Que existia naqueles salões antigos. Suavíssimo azul celeste. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso saudoso. Rosália nos apresentou a irmã Celestina, que já fora avisada da nossa visita por irmão Teófilo. Então, ela era a responsável, né, por aquela primeira sessão que nós fomos visitar. Mas como era um espírito de um nível alto, e também conhecia, porque ali começava tudo, naquela primeira sessão que nós vamos visitar, ela também conhecia todo o resto do departamento. E junto com Rosália iria apresentar esse departamento para os visitantes, porque fazia parte do seu processo educativo. Recolhimento, primeira sessão. O recolhimento consistia em um internato composto de 4 pavimentos. Era um prédio com 4 andares. No primeiro andar ficavam internados aqueles espíritos das regiões menos infelizes, né? Já iniciados nas ciências da espiritualidade. Está vendo? O departamento não fazia limite com as zonas mais felizes e as menos felizes. Então, no primeiro andar ficavam esses espíritos das regiões menos infelizes. No segundo andar ficavam os espíritos que vieram do Hospital Maria de Nazaré, resgatados do vale em tratamento de recuperação, aqueles que nós vimos na apresentação do hospital, que escolheram reencarnação imediata. O Minelli nos apresentou essa diferença, aqueles que queriam reencarnar logo, que podiam escolher reencarnar logo, e aqueles que preferiam adiar mais um pouquinho, como Camilo, Belarmino, Mário estava adiando mais um pouquinho. E também os oriundos do isolamento, como Jerônimo. Quem eram aqueles que ficavam no isolamento? Os revoltados, os inconformados, os rebeldes, os transgressores da ordem da colônia. Então, naquele andar, eles ficariam convivendo, ficariam ali, aquilo ali era o internato. Tá? É como a gente vai para a faculdade em outra cidade e vive no campus da universidade, né? Então, no primeiro andar, os menos infelizes. No segundo, Hospital Maria de Nazaré, isolamento. No terceiro, ficavam os oriundos da torre, que eram suicidas obsessores, né? Eles estavam ali por terem sido obsessores, ou iam depois para o vale, ou foram antes para o vale, e depois foram reunidos por aquelas hordas de obsessores. A dificuldade de recolhê-los foi muito grande, né? E eles estavam na torre de vigilância justamente porque eles sabiam como funcionava, né, o trabalho daqueles espíritos que faziam a perseguição para recolher os espíritos que eles queriam aprisionar. E no quarto andar ficavam os do manicômio, que nós vimos na semana passada, que eles ficavam com... não era o isolamento propriamente dito, mas era um tipo de isolamento, porque eles não podiam ter convívio com as outras pessoas. Então, quando eles estavam em fase de preparar o seu retorno à Terra, eles vinham para esse quarto andar, que era o último andar do prédio, apáticos, entorpecidos, dementados e os retalhados, né? E no edifício ao lado, mais separado, ficava o elemento feminino. Então, as mulheres ficavam nesse outro prédio, né? Vamos adiante. Qual a finalidade desse recolhimento? O interno da colônia, necessitado de retorno à experiência terrena, deverá ingressar no departamento de reencarnação, ou seja, ele faz o pedido lá no departamento onde ele está. Esse pedido é encaminhado para o departamento de reencarnação e ele é aceito pela descrição do comportamento, das necessidades, ele é aceito, então ele ingressa no departamento de reencarnação para um estágio de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado antes de providenciar as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Então ele vai ficar ali 2 anos
nós vamos ver qual é o trabalho que tem que se realizar ali para que a pessoa retorne ao corpo físico. Apresenta-se acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido. Então, aquele grupo, quando fosse se internar, aquele grupo do caminho, quando fosse se internar no departamento de reencarnação, ele chegaria ali acompanhado pelo Teófilo, pelos Canalejas, pelo Romeu, pelo Alceste, por todos aqueles espíritos que estavam responsáveis pelo seu processo educativo, oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia da unidade em que fez o estágio entre nós. Instituto, hospital, isolamento, do manicômio. Do gabinete de irmão Demétrio será encaminhado ao recolhimento, onde passará a residir como interno e se demorará enquanto durarem os preparativos para o retorno, 1 ou 2 anos, em média, como foi dito anteriormente. Será registrado seu nome, o local onde renascerá, a data do acontecimento prevista, tá? Não é uma coisa engessada, o nome dos pais. Isso aí, mais para frente, é que isso vai ser registrado, né, logo imediatamente, mas existe ali na ficha o campo do nome dos pais. Por quê? Porque toda aquela ficha de atividade, de preparação, de planejamento, vai sendo completada ali nos arquivos do recolhimento, que é o internato deles. O período que deverá passar investido da existência planetária, etc. Então, toda a ficha dele vai ficar registrada ali. A qualquer parte que as obrigações do momento os requisitem, isto é, se precisarem ir à Terra, aos gabinetes de análise, às sessões de programação das recapitulações, de pesquisa, etc., será o recolhimento o ponto de retorno para onde convergirão todos até o término dos preparativos e para onde gravitarão mais tarde, quando extinta a existência corporal para a qual se prepararam. Então, eles vão se preparar para voltar à Terra, vão ficar internados ali é a casa temporária deles. Quando passar o período todo da encarnação, que eles se desvestirem dos laços físicos, eles vão voltar para lá, tá? Para fazer a avaliação, sabe-se lá quantas encarnações eles vão precisar para recuperar o estado em que ficaram depois do suicídio. Então, já que eles, a partir do momento em que eles se internam no recolhimento, começa todo aquele processo de recuperação perispiritual deles. Então vamos adiante, o caminho é grande. Continuando a finalidade. Ao transpor os umbrais do recolhimento, o pretendente à reencarnação despede-se da colônia, dos mestres que o instruíram, eles só vão acompanhando até lá, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde ao findar o exílio. E o exílio é o quê? As idas e vindas às reencarnações. Poderá continuar a ser recebido no recolhimento, aconselhado, instruído, confortado por antigos mentores, graças ao sono do corpo físico. Ou seja, quando eles estiverem encarnados, como eles estão ainda sob a tutela do departamento de reencarnação, eles poderão ser assistidos ali, durante o sono físico, que ele facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou da tutela dessa sessão, continua internado no instituto, porque a reencarnação a que se submete é apenas um dos recursos utilizados para o trabalho de educação necessário à sua recuperação. Os preparativos frequentemente demoram algum tempo, e nós vamos ver esse item aqui em quase todos os slides. Os preparativos frequentemente demoram algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre são sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. E nós vamos ver mais para frente que trabalhos são esses. Vamos agora então entrar no departamento de análise. A seção de análise, como nós vimos lá no início, ela é inacessível aos visitantes. Por quê? O que consiste essa análise? Pela necessidade de respeito e discrição. Por quê? Porque os técnicos dessa seção vão estudar as tendências características dos internos. Sua alma, seus ser, os refólogos mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor. Servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressas
em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de em determinadas circunstâncias, revivê-la em minúcias e dá-las a outros para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer deles estejam libertados. O que é isso aqui, gente? Terapia de vidas passadas. Então, por que ela é inacessível aos visitantes? Por causa da necessidade do respeito e discrição. Por quê? Porque é a alma da pessoa que está se desnudando. São as suas... aquilo que ela talvez não confesse nem para si mesma. É um processo que nós vimos acontecer com aquele... Penalva, né? Aquele exercício dele se conhecer, que nós falamos, né, do quarto escuro, né? Você tem que entrar lá na escuridão para descobrir o que tem lá dentro. Quando você traz o que tem lá dentro, fica mais fácil de você se encontrar consigo mesmo e saber quais são as suas reais necessidades. Nós vimos isso ontem, né, Luzinete? Né? Vamos adiante. E mais uma vez aqui, exceção será feita aos asilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. O retorno ao estágio na carne é a terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações. Essa terapêutica é balsamizada pela prece, que diariamente lhe será ministrada em correntes simpáticas, dulçorosas e benéficas partidas daqui em seu favor. É tudo quanto, no momento, lograrão aqueles infelizes obter. Mais uma vez, eles não têm condição nem de olharem para dentro de si mesmos. Eles não têm condição nem de se autoavaliarem. Tão premente é a necessidade deles retornarem. Vejam, se todos acompanharam aqui, no dia que a Maria Hermínia apresentou a assistência dada a um retalhado num grupo mediúnico, que ele precisava daquele choque de energias animalizadas, ainda presente no corpo físico do encarnado, que o médium dá a ele a oportunidade de, pela psicofonia, se manifestar e ele sentir, né, que ele fica desesperado querendo juntar o corpo dele, ele não entende o que aconteceu. Imagine o que é a cabeça de uma pessoa dessa, imagine como estão os sentimentos daquela pessoa. Então ele não tem condição de fazer aquele processo de catarse. Ele não tem condição de fazer aquela autoavaliação por enquanto. Então, ele está ali no quarto andar do recolhimento daquele internado e vai retornar do jeito que ele está. Muito provavelmente com muitas limitações, né? Para impedir até que ele manifeste o complexo suicida ainda novamente numa outra encarnação. E o que acontece aí agora? Concluídos os trabalhos de análise ou analíticos do caráter de cada um, os técnicos farão um relatório do que verificaram, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Estas análises são indispensáveis por fornecerem os subsídios necessários para a programação da próxima existência, né? É o trabalho de um psicólogo, né? Ele recebe o paciente, conversa com ele, às vezes nem fala, só ouve e vai anotando, às vezes grava o que a pessoa está falando. E depois, por ser uma pessoa neutra, que está fora do problema e por conhecer pelo estudo a alma humana com profundidade, faz o seu relatório e encaminha aquela pessoa para o tratamento necessário à recuperação da sua saúde mental e emocional, né? Então vamos adiante. Entramos agora no programa da programação das recapitulações. Compunham o corpo de funcionários dessa sessão senhoras, jovens, algumas mesmo mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis. Só tinha mulher lá, gente. A maioria das trabalhadoras de lá eram mulheres. Nós vamos ver por que no programa das recapitulações era assim. Elas eram orientadas, dirigidas por aqueles espíritos de roupagem masculina, que se apresentavam com roupagem masculina, que já dirigiam toda aquela colônia correcional. Mas exatamente naquela sessão de programação de recapitulações, elas, as mulheres,
é que teriam condições de realizar o trabalho. Vamos ver por quê? Então, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes é confiado, consultam as notas provindas dos gabinetes de análise e as ordens do templo e traçam com sabedoria o esquema da existência que conviria a cada pupilo da colônia, que a terra voltasse em nova existência, orientados por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Professora. Uma professora tem muitos alunos. Ela observa todos os alunos, tem a ficha daqueles alunos, acompanha a orientação educacional, tá? Vai lá no serviço de orientação com a psicóloga, né? Vê aquele aluno que é mais difícil, que é menos difícil, faz aquela ficha e ela é capaz de, junto com o corpo da escola, orientar uma forma de melhorar o aprendizado daquele aluno, né? De encaminhar uma forma de conduzir o aprendizado dele, de fazer com que ele melhore. É o trabalho de uma mãe também, que observa seus filhos, né? Sabe as diferenças entre cada um e sabe conduzir as necessidades de cada um, porque está ali o tempo inteiro observando, vendo. Por isso aquele departamento era composto exclusivamente, aquela seção, desculpe, era composta exclusivamente de mulheres, né? Porque elas tinham aquele feeling que a característica feminina traz. Por isso, questão 202, voltamos lá, o espírito, ele não prefere nascer assim ou assado, ele nasce conforme a necessidade do seu aprendizado. Se você nascer como homem o tempo inteiro, você não vai aprender a parte feminina. Se você nascer como mulher o tempo inteiro, você não vai aprender a parte masculina. Porque o espírito não tem sexo. À medida que você funde aqueles dois conhecimentos, você se torna um espírito cada vez mais evoluído, né? Hoje nós temos visto muitas mulheres com uma energia masculina e muitos homens com uma energia feminina, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento da socialização daquele ser, porque ele vai compreender mais o papel da mulher dentro da família, a mulher vai compreender mais o papel do homem dentro da família, e em vez de começarem a brigar e a se separar, eles vão se unir para construir. Isso é muito importante. Então, na programação das recapitulações, com base no relatório encaminhado pela sessão de análise, o programa reencarnatório do interno será elaborado observando-se os méritos que ele faculta em facilidades. O fulano é ruim nisso, mas é bom naquilo. Os deméritos que darão origem a dificuldades. Quedas pretéritas mais graves, exigindo mais urgência na reparação. As concessões que possam ser feitas. Suas forças de resistência moral. Possibilidades de que disponha para a vitória. Você consegue fazer? Eu quero fazer, olha, na programação da minha reencarnação, a gente vai ver aqui o Belarmino pedindo que ele queria ver cego, mudo, aleijado, queria fazer um bocado de coisa, e ele não ia dar conta de fazer tudo. Então, até isso daí, a programação das recapitulações ajuda, né? Empreendimentos que possa concretizar a par das expiações. Por quê? A pessoa vem aqui só para sofrer? Não, assim você tira até a chance dela de vencer, porque ela pode ter, dentro das dificuldades em que ela vive, um meio, uma válvula de escape, onde fique menos difícil, mais amena aquela expiação. Isso, quando eu li, me lembrei desses nossos irmãos com necessidades especiais da Paralimpíada. Quantos deles, quantos jovens que viveram uma vida normal até determinada idade, aí sofreram um acidente de carro e ficaram tetraplégicos, e hoje são esportistas que estão ganhando medalha de ouro? Quantos jovens que já nasceram sem os membros e hoje são nadadores velozes ganhando medalhas de ouro? Quantas coisas nós temos observado aí nesses espíritos que estão nascendo, e nós não estamos aqui afirmando que esses espíritos são suicidas, por favor, tá? Mas porque isso daqui não serve só para os suicidas. Isso aqui é uma programação que atinge qualquer espírito que deseja encarnar. Mas nós estamos estudando aqui todo o processo que é dirigido aos suicidas. Mas isso também nos faz remeter a essas experiências que nós vivemos nos dias de hoje.
como isso tem progredido, como o preconceito tem diminuído. Isso é um sinal de evolução da sociedade que nós estamos vivendo. Isso é um ponto muito positivo. A gente olha só para as coisas ruins, a gente só reclama, a gente só acha que não tem mais jeito, que é o fim do mundo, a gente ouve, não, é o fim dos tempos. São as calamidades do Apocalipse. Quantas vezes a gente não ouve falar isso? Mas é porque a gente só vê a parte ruim. Porque o bem não tem tempo, muitas vezes, de ficar fazendo propaganda, mas ele está acontecendo. E as pessoas estão despertando para a necessidade de falar das coisas boas, porque está todo mundo cansado de ouvir coisa ruim. E essa necessidade de mudança que está acontecendo em todos os níveis da sociedade, não só na sociedade brasileira, mas em toda a sociedade como um todo, vem disso daí, da necessidade íntima daquele espírito, de cada um de nós que formamos essa sociedade, de fazer as coisas andarem da forma certa, né? Sem precisarmos para isso vencermos as pessoas com a violência, com a agressão, com a indiferença, né? Com a crueldade com que em priscas eras nós viemos vencendo as nossas batalhas. Nós já crescemos muito, já andamos muito nessa estrada reencarnatória. Então, esses aspectos, entre outros que ele cita lá, são os que observados para isso daí. Mas nesse processo, exatamente ligado ao suicida, ele se apresenta em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. E muitas vezes ele é difícil e penoso, porque um dos aspectos é o dificultoso. Quando o reencarnante provém de zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, das prisões da torre, do manicômio, do isolamento, exigindo várias experiências difíceis, inclusive para o próprio operador. Quem é o operador? É aquela moça, aquela mulher, aquela senhora, aquela saída da quase infância, que está ali estudando a ficha daquela pessoa e que sofre pelo seu grau de entendimento, pela quantidade de caridade que já existe em seu coração, com a necessidade de sofrimento daquele espírito. Quantas vezes a gente não se emociona vendo situações aqui de sofrimento, de dificuldade, né? Superações, a gente se emociona. Imagine eles que trabalham com isso o dia inteiro, que tem que programar um sofrimento para uma pessoa passar. Não deve ser fácil, né? E a outra característica é uma simples revisão. Quando o pretendente haja sido interno do instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora, onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc. O Camilo e o grupo dele, excetuando o Jerônimo, já estavam entrando nessa faixa. Então, quando fossem programar a sua encarnação, seria uma simples revisão, porque eles já vinham adquirindo um conhecimento que lhes facultaria, inclusive, né, se é que a gente pode chamar de privilégio, o privilégio de escolher algumas coisas na sua encarnação, né? Continuando. Firmado o panorama da vida que eu espero dentro da reencarnação terrena, o trabalho é encaminhado à direção-geral da colônia, que o examinará, havendo casos em que serão necessárias emendas de duas categorias. Diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas. Ele não vai dar conta de passar por aquilo tudo, não. Nós vamos ter que diminuir um pouquinho aí, que se apertar demais, ele não vai conseguir a vitória que ele precisa. Ou então o aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado, mas para isso é preciso autorização de mais alto. Olha, ele consegue. Eu tô me colocando aqui como pretendente acompanhá-lo, ele vai dar conta de fazer isso aí. A gente podia encurtar a necessidade dele de sofrimento, dando a ele uma prova maior, né? Um quinhão maior de expiação. Eu garanto que ele consegue, né? Vou apadrinhar isso daqui. Mas isso aí, a direção mais alta da colônia precisa autorizar, né? Porém, considerando a alta linhagem dos espíritos que realizam esses relatórios, geralmente eles são aprovados sem ressalvas pelo governo geral da Legião dos Servos de Maria, né?
E aí? Olha só as nossas vidas. Bellarmino questiona, depois de ele ouvir tanta coisa, vai ser assim, vai ser assado, ele vai questionar, vai fazer aquela perguntinha dele. Os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Vamos recordar lá no Êxodo? Vou botar os óculos. Parte terceira, capítulo 10, questão 851, fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A resposta de Kardec está aqui. Nós vamos ler depois para recordar. Mas vamos ver o que nos dizem lá as nossas irmãs? Não, meu amigo. O senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Aquilo que chamamos fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantei milho, eu vou colher milho. Se eu plantei espinho, eu vou colher espinho. No enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu, divorciado do bem moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. Olha aí onde é que está a fatalidade. Porque fatalidade é aquilo que está determinado. Vai acontecer assim, 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 porque Deus quer assim, porque é o castigo divino, mas não é assim que acontece. Nós temos livre-arbítrio e aí, conforme a pergunta, é aí que reside o livre-arbítrio, a gente escolhe errar ou acertar, a gente escolhe o bom ou o ruim, o bem ou o mal, e necessariamente a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A fatalidade existirá não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica inteligentemente corretiva de desígnios delituosos, programada por seu livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu a origem. E eu botei lá no meu livro que está escrito assim, meu pai sempre me dizia isso. Por quê? Porque às vezes a gente estava passando, adolescente, criança, passa por dificuldades, às vezes é na escola, às vezes é uma dificuldade de relacionamento com um coleguinha, ou a gente está com dificuldade é rebelde, dificuldade de aceitar, às vezes até a autoridade materna, paterna. A gente está sofrendo alguma coisa que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Quando eu tinha alguma dificuldade, algum problema assim, eu chorava minhas mágoas com meu pai, né? Conversava com ele, porque ele sempre foi muito bom para conversar com a gente. E ele falava, minha filha, quando você terminar, quando você aprender, o problema acaba. E às vezes dá tempo ao tempo, o tempo é o seu razão, tudo tem seu tempo. E aquela história do tempo, para a gente que é imediatista, na juventude, né? Na adolescência, né? A gente quer tudo para antes de ontem, não é nem para ontem. E aquilo ali perturbava um pouco, mas aos poucos, com a maturidade, eu fui aprendendo isso daí. Que realmente tem um tempo para tudo. E que no momento em que a gente faz aquele trabalho de conhecimento, aquela análise, né? Como aqui, para preparar a reencarnação, que a gente se encontra, que a gente se conhece, os problemas diminuem. Porque a gente começa a se situar dentro do problema e achar a solução. A gente cria ânimo. A gente deixa aquela paralisia íntima da alma da gente de lado e começa a andar. Levanta-te e anda. Vai para diante, vai para frente. E aí os problemas diminuem, podem não acabar, mas diminuem ou ficam de solução muito mais fácil.
Continuando aqui a explicação dele. Assim também, nos programas que se elaboram aqui, ou seja, no Departamento de Reencarnação, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. Ou seja, você pediu, vamos aqui o Camilo, vai ter que nascer cego, de novo, porque foi aquela lição exatamente que ele faliu. Ele vai ter que nascer cego. O que vai advir daí é a escolha do livre-arbítrio dele. Você vai nascer naquela família com aqueles pais, aquele seu desafeto vai ser um irmão seu. Ponto. O que vai advir daí é escolha sua. Quem já viu o filme que Efeito Borboleta? É aquilo ali. Tá? Você é um dominó que você joga primeiro e o resto vai caindo pela direção que você deu na queda daquele primeiro dominó. E assim são as nossas escolhas, vão gerando as consequências. E aí está a fatalidade. Ela não está predeterminada, você vai nascer assim, você vai morrer assim. Não. Você vai precisar desta prova. A forma como você vai trabalhar essa prova dentro de você está entregue ao seu livre-arbítrio. Você pode vencer, como você pode falir novamente, mas a possibilidade que você vença é muito maior, já que está sendo dado a você o direito de viver aquilo, é muito maior do que de você falhar. Como se vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão de encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Eu achei isso fantástico, por isso que eu botei essa frase aí. Nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao cárcere das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres. Você está passando por uma dificuldade aqui, você vai ficar se lamentando, sentado em cima do seu sofrimento a vida inteira, ou você vai levantar e vai modificar a sua vida? Você está com uma dor de cabeça, vamos botar assim, de uma forma mais didática, está na dor de cabeça. Você vai ficar chorando no escuro, dizendo que a dor de cabeça não passa, ou você vai procurar a causa dela, vai tomar um remédio para a dor passar? Vai tentar entender por que é que a cabeça está doendo. Qual é a causa fisiológica daquela dor de cabeça? É mais ou menos por aí. Muito bem. Continuando na programação das recapitulações, Camilo ainda questiona, mais uma vez, Bernardino perguntou, foi respondido, aí Camilo questiona. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Essa programação toda que vem sendo feita? A resposta é assim, ó. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pode ditá-la. Não será possível deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas. Olha o trabalho que dá para programar uma coisa dessa. Uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as coisas que forneceu com seu mau proceder. Ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. O que é essa preparação? São as possibilidades que estão sendo conferidas a ele de reparar aquele mal, para que ele cumpra aquela programação. O reencarnado será livre de efetuar ou não aquelas realizações que se comprometeu a atender. Olha aí o livre-arbítrio. Se nem sempre o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar até o último ceitil os débitos que haja adquirido. No caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, porque ele é juro sobre juro. Ele vai somando compromisso. Entramos no departamento de pesquisas. Foi feita toda aquela análise, a programação das recapitulações, e o que nós vamos fazer nessa pesquisa?
Os técnicos dessa sessão movimentam-se em torno da procura de uma família, de um ambiente, de genitores, de pais, principalmente, bastante caridosos, para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que, condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida. Então eles vão à Terra pesquisar qual lar, qual a pessoa, qual a mãe, qual o pai que vai se dispor a receber aquele espírito. Porque os candidatos à reencarnação, os suicidas, acompanhados de seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos pais, dos genitores. Geralmente os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de amor que eles são mais caros, nos círculos de afetos que eles são mais caros. Porque isso também é uma provação, uma expiação para ele. Tá? Então, essas pesquisas que vão ser feitas, não são feitas só no caso dos suicidas, são feitas para nós também. Só que no caso, botando nós assim, como se a gente não tivesse uma grande dívida também a pagar. Nem à toa que a gente está aqui, né? Mas nos outros casos, excetuando os suicidas, nós podemos reencarnar no meio dos nossos afetos, das pessoas mais queridas, né? Podemos ter uma vida mais ou menos normal, mais ou menos equilibrada, mais ou menos calma e tranquila. Tá? Eles não têm não adquiriram esse direito, que eles deixaram para trás, né, aquela oportunidade quando desertaram da vida. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que viverão, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal. Eles têm que se ambientar, né? A energia deles tem que ir se equilibrando junto com aquele ambiente onde ele vai renascer. Escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinarem. Quem já viu Missionários da Luz viu lá a reencarnação de Segismundo, né? Principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Porque aquela oportunidade não é só para o suicida, é para a família que o acolhe também. Aquela família, aquele pai, aquela mãe que recebe aquele espírito tão necessitado, pode também quitar muitas dívidas para com a providência divina por aquele ato de amor. Porque a dedicação, a renúncia são muito grandes. E mais uma vez, existem ainda casos penosos, difíceis de serem resolvidos. É o daqueles que, vistos no manicômio, ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que se eles consigam pais, genitores, pois além de incapacitados para a colaboração, eles não podem ir à Terra como os outros, visitar e escolher as famílias. Incapacitados para a colaboração com seus mentores, em torno da causa própria, o estado que arrasa é de tal forma precário, que para o renascimento só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado perante o vosso entendimento, está falando para Camilo, né? Muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos mudos, enfermos incuráveis, etc., etc., e apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais. Os pais também estarão expiando alguma situação delituosa. Neste caso, os que têm possibilidade de se tornarem pais possuem débitos gravosos a solverem perante a justiça divina. Neste caso anterior que nós vimos aqui, naquele caso dos internos do manicômio.
Com estes candidatos são firmados acordos tais como: que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação, a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arrojou e assim melhorarem de situação. Que pratiquem tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e futuros. E que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generoso pelos seus. Olha só, mesmo com débitos gravosos perante a misericórdia divina, eles ainda ingressam na Legião de Maria, pois determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados. E eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos débitos levados à conta dessa sublime virtude. Planejamento dos envoltórios físico-terrenos. É rápida essa passagem pelo capítulo. O molde ideal para se definir a forma do feto em elaboração será justamente o corpo astral que no momento trazia os candidatos à reencarnação, o perispírito, do jeito que eles estejam lá, a necessidade de recuperação daquele perispírito. O futuro corpo que ocupariam seria estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de suas ações. E o próximo capítulo, né, Cláudia? Que é a cada um segundo suas obras, será destinado a essa análise minuciosa sobre o planejamento dos corpos físicos dos reencarnantes. Não perca na próxima semana. Por último, nós temos a sessão do restringimento, que eu acho isso aqui uma declaração de amor para as mães aí, não só aquelas que vão receber, ou que receberam, ou que estão esperando o espírito em dificuldades por serem suicidas ou terem débitos gravosos com a misericórdia divina, mas para todas as mães, porque o processo é semelhante. Nessa fase inicia-se a operação magnética necessária ao caso do renascimento, ou seja, qual a necessidade daquele espírito que vai reencarnar, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontram em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado. Já acharam o pai, já acharam a mãe, já encontraram a família, já existe um óvulo fecundado, está lá dentro da barriga da mãe já esperando, e aquele processo de acoplamento, de aproximação daquele espírito que vai renascer, começa nesse laboratório de restringimento. Por isso que ele também é inacessível aos visitantes, porque aquilo ali é uma verdadeira UTI, né? É um trabalho que é feito por espíritos de uma evolução espiritual muito grande. Evolução em Dois Mundos fala sobre isso daí, Missionários da Luz falam sobre isso daí, de uma forma bem interessante. Então vamos adiante. O ventre materno torna-se um prosseguimento do laboratório, uma dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação. Ou seja, a barriga da mãe é um pedaço do departamento de reencarnação. É uma dependência temporária daquele espírito. Ele sai lá do recolhimento, do internato do recolhimento, e vai passar a morar naquela casa transitória até chegar aqui na vida. Sujeito à vigilância dos técnicos incumbidos do serviço e dos guias missionários do espírito, que assim, constrangido e restringido em suas vibrações normais, vai modelando o corpo à proporção que se adianta ao fenômeno da gestação. Ele vai, e aí o processo todo, quem leu o Missionário da Luz viu como é interessante o Segismundo passando por todo aquele processo, né? Aquela agonia. Poderosas correntes magnéticas impelem o espírito para o corpo que deve habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo que harmoniza o seu perispírito ao daquela que consentiu voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei em ser sua mãe, aquela que é obrigada às vezes até a receber pelos débitos que tem, pela necessidade da expiação dela, um compromisso talvez que ela tenha até com aquele espírito, que talvez esteja naquela situação por erros dela, e ela precisa recebê-lo de volta para reencaminhá-la.
Durante a época dessa atração, que se opera lentamente, 9 meses de gestação, à proporção que a gestação progride, vai o espírito perdendo a pouco e pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente. Aqueles espíritos do laboratório de restringimento que estão tratando daquela reencarnação, que estão pela força magnética diminuindo o perispírito daquele ser que vai reencarnar, eles acompanham todo aquele processo, ajudando com as forças magnéticas, para que aqui não seja tão sofrido nem para a mãe nem para o espírito. Né? Agora a gente vê que há gestações realmente que são muito difíceis, né? Situações em que as mães ficam com problemas de saúde, com problemas às vezes até neuroses, problemas mentais, que sofrem problemas de febre puerperal, que é a rejeição ao espírito depois do nascimento, e por aí afora. Justamente por causa daquele processo de adaptação que é feito nesse momento. Ao entrar no processo de restringimento, inicia-se um estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso ao suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada, com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a internação no laboratório. Entrou para o laboratório significa que a gestação já está em curso. Todo esse processo será facilitado e suavizado quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir. Então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, que empregarão todos os esforços a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos. Encerramos aqui a nossa visita às sessões do departamento. Eles estavam caminhando, conhecendo, e lá na sessão de pesquisas que nós já vimos lá atrás, os serviços haviam de ser elaborados por comissões. Não é só aqui que tem falta de gente para trabalhar, não. Lá também tem, eu achei interessante isso no livro, né? A dificuldade de pessoal para trabalhar. Então, o que acontecia? Todos tinham que se envolver naquele trabalho. Tinham que ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam a incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de exilados. Encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades. Então, um dos dirigentes era Teócrito, que dirigia uma caravana pequena, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre, composta de seus pupilos Romeu e Alceste. Então, ele era dirigente de um grupo, Romeu e Alceste, as pesquisas se davam sempre na Terra. E o outro grupo era o Conde Ramiro de Guzmán, que chefiava outra comissão, da qual faziam parte os 2 canalejas, Olivian de Guzmán, o emérito educador da Torre, ao lado de Padre Anselmo, e irmão João, venerável no seu porte, impressionante, de oriental, tará. Nós conhecemos o irmão João semana passada, né? Eles estavam ali, já tinham terminado toda a visita, e se encontraram com esse grupo, e Teócrito perguntou para o grupo: segundo o que veio observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo que a mim causa excelente impressão, por pronunciar modificação compensadora em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos. Que deduzis do quanto até agora observastes?
Aí as dúvidas são muitas nas cabeças deles. O Belarmino se faz representante de todos e faz um discurso inflamado de professor. Ele era professor de dialética, então ele falava bem, ele tinha um dom da oratória. Aí ele fala que ele é um homem renovado, conhecedor das necessidades de crescimento espiritual, e ele agradece todo aquele trabalho que a equipe está tendo com ele, pede ajuda e fala que ele quer nascer assim, quer nascer assado, porque ele sabe que ele precisa viver aquelas situações. Faz um discurso muito emocionado, mas o Teócrito nos dá mais uma lição e diz a ele, resumidamente: não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida, que há muitos outros antes de ti ofuscou. Eu vou parar aqui e vou falar que isso acontece com todos nós. Em qualquer situação que a gente chegue, por exemplo, descobrir a doutrina espírita, principalmente quando a gente é muito jovem lá na mocidade, a gente se empolga, parece que a gente, nossa, parece que eu encontrei de novo a minha casa, era tudo que eu queria ouvir. E aí a gente se empolga e quer falar e idolatra as pessoas, coloca as pessoas num patamar descaridoso, porque todos nós somos iguais. Uns detêm mais conhecimento, outros detêm menos, mas todos nós somos espíritos imperfeitos em processo de reabilitação com a providência divina. Então ninguém é mais do que ninguém. Aí de repente a gente se encontra com a realidade, porque dentro do centro espírita a gente vê uma coisa, fora do centro espírita a gente vê outra. E talvez isso já tenha acontecido com cada um de nós aqui. Estou falando porque é de experiência pessoal. E aí a gente pensa assim, puxa vida, mas sobe lá na tribuna, fala, e eu estou vendo essa pessoa fazer isso aqui. Só que a gente tem que levar em conta que aquele espírito, tanto quanto nós, também tem processo de aprendizagem. E que nós não podemos exigir de ninguém aquilo que a gente não tem para dar. E mesmo que a gente tenha para dar, se a gente tem para dar, a gente já tem o conhecimento e o discernimento para não julgar quem quer que seja, como não desejamos ser julgados. O trabalho é de Jesus, o trabalho é da espiritualidade, não é de uma ou outra pessoa. Todas as pessoas que estão aqui, nós, nesta casa, em qualquer outra casa, em qualquer trabalho que projete a pessoa, que faça com que a pessoa apareça mais, fique mais visada, ela estaria investida de uma responsabilidade. Ela pode acertar, ela pode errar, mas isso é problema dela com a consciência dela, não comigo, que já fiz a minha escolha. Só que até a gente chegar lá, né, é difícil. E é exatamente esse arrebatamento de que Teócrito está falando, o esplendor do panorama, que nos ofusca e nos faz ter pré-julgamentos, situações que nos colocam numa posição desvantajosa para nós mesmos, não é para outras pessoas ou para outras situações em que a gente vive. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa. Não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Cada um de nós. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Nós bem podemos dizer isso. Cada um de nós. O entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas. Olha o que sustenta a gente. Armas morais sólidas para a travessia tumultuosa que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser simplesmente a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Preocupa-te apenas com isso. Em ter armas morais sólidas, consolidar os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus conhecimentos, para que nessa próxima existência agora, que é o seu futuro imediato, você possa conseguir alcançar os objetivos a que se propõe. Nós estamos terminando. Já estão cansados, né? Mário Sobral também se dirigiu a Teócrito, responsável direto pela educação daquele grupo, pedindo ajuda para retornar à Terra o mais rápido possível, a fim de que o esquecimento minorasse suas dores e angústias. Ele pensava o tempo inteiro no que ele fez, no abandono da família, no assassinato da Eulina, no suicídio, né, que depois de desesperado ele se matou também.
E ele, aquilo angustiava ele tanto, ele queria ser perdoado, mas ele não conseguia deixar de pensar naquilo. Ele já compreendia os meandros da espiritualidade, mas o sofrimento do remorso era muito grande, então ele queria renascer nas dificuldades naturais do espírito suicida que renasce, mas também para que o esquecimento o favorecesse. Reconhecendo sinceramente arrependido, forte e preparado para o resgate, convidou-o a visitá-lo em seu departamento, tão logo fossem concluídas as instruções que lhes eram propiciadas, a fim de estabelecer entendimentos para os preparativos de tão beligrosas realizações. Acertados, foram reconduzidos ao pavilhão, ou seja, o Roberto e o Carlos Canalejas vieram buscá-los e levados de volta ao pavilhão onde residiam para descansarem, refletirem e voltarem no dia imediato e se reunirem ao grupo formado por estes irmãos, agora acrescido de irmã Rosália, porque finalmente eles iriam à crosta terrestre. Cenas dos próximos capítulos, semana que vem. Ficará em cargo do Cláudio, a você, não é, Cláudio? Ah? A cada um segundo suas obras. Muito obrigada pela atenção. Desculpe se cansei vocês. Nós agradecemos a Cíntia pela exposição maravilhosa, né? E abrimos ao debate. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação que achou interessante, ou que tocou, este é o momento. Beli, entendeu uma coisa, por exemplo. Alguém suicidou porque não existiu a prova, no caso, não existiu a prova da cegueira. Ele foi para o mundo espiritual, foi preparado novamente para reencarnar, foi dado a ele a oportunidade da reencarnação, né? E foi feito um estudo, foi um planejamento, é dado a ele alguém para acompanhar na reencarnação dele novamente, e tem um livre-arbítrio, ele pode ou não seguir. Tudo bem, aí ele suicida novamente, nós conhecemos muitos casos assim. E sabemos também que, pelo que você falou, a cada caso fica mais difícil as provas. Não fica assim meio parecendo que uma dificuldade muito grande sair dessas provas, porque se ele suicidou 2, 3 vezes e cada prova aumentou o potencial e é dado o livre-arbítrio para cumprir ou não, como é que fica a situação? Ou seja, ele quer ou ele não está resistindo em cumprir essas provas? O martírio de um suicida tem um caso lá de um cidadão chamado Roginô. Ele reincidiu tantas vezes no suicídio que ele veio sem braços, sem perna e só com uma voz maravilhosa. Então, para todo canto que ele queria ir, ele tinha que ser levado por alguém. Porque a última encarnação dele, ele veio sem braços, ele pulou no rio. Então, aí a próxima reencarnação foi tão limitada que ele veio sem as pernas, sem os braços e dotado de uma voz muito bonita, então ele ganhava o seu pão de cada dia com o canto. E para isso ele precisava de alguém para locomover, que era uma forma de impedi-lo de cometer o suicídio. E existem outros exemplos. A gente pensa assim, que fica cada vez mais difícil, parece um castigo erro de Deus, né? Mas será que não é uma bênção? Não foi dada a ele aquela limitação toda para evitar que ele reincidisse naquele erro? É porque a gente olha pelo ponto de vista ainda da nossa infantilidade. Nós somos na infância espiritual. A gente não entende, talvez mesmo lendo o livro, a gente não entende as necessidades espirituais que nós temos, por que nós precisamos crescer. Você é pai. Como é que a gente trata um filho rebelde? Não estou falando de agressão e de violência, porque esse livro não é um tratado de agressão ou violência. Um filho rebelde, a gente dá a ele várias oportunidades, até o momento em que a gente limita a vida dele para evitar que ele cometa atos piores, não é verdade? Vou dar um exemplo de coisa conhecida. Eu não posso dar um exemplo de coisa que eu não conheço. De uma família que eu conheço,
que o filho, com todas as facilidades, e não foi um filho que foi deixado ao léu para crescer sozinho. Ele teve orientação, ele teve limites, né? Ele tem bons pais, certo? E ele, muito rebelde, ele não aceitava a autoridade paterna, não aceitava a autoridade materna, não ouvia os conselhos, era um espírito, era da natureza espiritual dele. E ele se envolveu com muitos problemas relacionados com drogas. E ele era retirado daquele meio pelos pais, e era internado, tratado, voltava para casa. Quando se abria um pouco mais de liberdade para ele, ele reincidia no mesmo erro. Até que no final, ele não desencarnou, não. Ele ainda está aí, está passando pelo processo. Ele se atirou tanto a um processo de necessidade da droga, como é que a gente fala? Dependência química, né? Que ele sofreu um problema de saúde muito sério, que o deixou numa cadeira de rodas. Ele está quase como uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, que teve um AVC, uma coisa qualquer assim. E os pais estão cuidando dele com todo o amor. Mas o que aconteceu? No final eles não o internavam mais, ele já era um adulto maior de idade e que poderia levar a vida dele como ele quisesse. Então eles já não podiam mais dizer, meu filho faz isso, faz aquilo, sai até que hora, né? Controlar. Então eles deixaram que ele escolhesse o caminho que ele queria, até o ponto de poder recolhê-lo e, na limitação, fazer com que ele aprendesse. Então hoje ele tá na evangelização, ele aprende com a evangelização, ele gosta de cantar e do jeito dele ele canta, né? As crianças adoram aquele rapaz e parece que é um castigo. Mas não é, a rebeldia dele foi tratada com toda a paciência, com toda a aceitação por aqueles pais, e ele hoje, dentro da limitação que ele escolheu, ele continua sendo tratado e orientado e cuidado e amado pelos pais, mas ele agora está resgatando com muito mais dificuldade, quando ele poderia ter ido pelo amor, mas ele está indo pela dor. É isso que eu acho que significa, você não vai pelo amor, você vai pela dor. Que não é uma fatalidade, mas é uma própria escolha, causas e efeitos, encadeamento de causas e efeitos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem um item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Essa perguntinha do Dionísio, eu lembrei daquele capítulo, Os Arquivos da Alma, né? Que até fui eu que fiz, que eles mostram ali situações em que alguns espíritos reincidentes e muito revoltados, né? Muito rebeldes, muitas vezes são levados a encarnar em planos ou em mundos inferiores à Terra. E algumas vezes, ou encarnados em mundos inferiores, ou levados espiritualmente para outras esferas espirituais, para que eles possam, num processo de, assim, digamos, mais curto, mas de grande sofrimento, progredir alguma coisa. Então, realmente, o sofrimento é bem grande. Quem? Eu quero perguntar uma coisa. Existem várias mulheres que não conseguem ter filhos. Vou citar um exemplo meu, que eu perdi 2 filhos, né? Um depois o outro em seguida. Esses espíritos poderiam ser aqueles que foram intimados, vamos dizer assim, a reencarnarem. Nós vimos isso na aula passada, que tem uns que são necessários. Poderiam ser? Poderiam, mas eu não me atrevo a dizer que foi. Eu não conheço a ficha da sua reencarnação. Entendeu? Então nós não podemos ser levianos, né? Mas ainda, pegando aqui o mote da Norris, vocês já viram o Evangelho de hoje, um pedacinho que você leu? Que é a obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração.
quando a gente consegue entender e sentir as necessidades, talvez a gente compreenda por que se sofre. Aí as pessoas dizem, não, mas ser espírita é muito difícil, parece que é uma apologia ao sofrimento, todo mundo só sofre, sofre, sofre. Mas, gente, não é uma apologia ao sofrimento, é uma explicação do porquê se sofre. O problema do ser do destino da dor, Leon Denis, livro maravilhoso. Tá? A gente quer sempre, eu adorei o que a Noris falou aqui outro dia, a gente quer sempre terceirizar as coisas. A culpa é de Deus, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, e a gente nunca olha para a gente mesmo. A gente nunca quer assumir a responsabilidade sobre a vida que é da gente. A gente nunca quer reconhecer que a gente tem livre-arbítrio para fazer ou não fazer, para realizar ou não realizar. E aí depois que a gente faz, a gente não quer assumir a consequência do que não foi bom. A gente só quer receber os louros do que foi maravilhoso. Aí fui eu que fiz. Aí fui eu que realmente realizei. Mas se não foi bom, por quê? Vocês não lembram quando eu contei para vocês daquela outra vez do meu boletim? Pois é, mais ou menos isso daí. Eu rasurei o meu boletim porque eu não queria assumir que não tinha ido bem na prova. Mas tive que assumir as consequências disso daí depois. Então é assim, a gente pega as coisas pequenas para entender as coisas grandes, para facilitar o nosso entendimento, para a gente aprofundar, porque isso aqui é um tratado de vida, assim, que talvez ainda muita coisa fuja a nossa compreensão pela condição espiritual que a gente ainda tem. E é muito mais fácil a gente viver da alegria, sem se importar com a seriedade do compromisso. E enquanto a gente vai vivendo só da alegria, ou de uma alegria fugaz e superficial, a gente deixa de construir a felicidade. Porque momentos de alegria nós podemos ter muitos e escolher ficar neles sem enxergar a vida da gente. Porque a verdadeira felicidade a gente não vai construir se não tiver responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz. Mais alguma pergunta? A gente vê através desse seminário que o suicídio é tratado assim com muito critério, com muito amor, né? E eu gostaria de saber se esse crime, né, do suicídio, ele é passivo do exílio, né? Ou se ele vai ser tratado mesmo aqui na Terra para que seja possível essa recuperação do espírito. A Noris respondeu isso para a gente aqui, agora terminar a apresentação dela, né? Depende da condição do espírito. Se ele está tão rebelde que não aceita as necessidades, as disposições para a sua necessidade, ele vai ter que ser exilado em algum local mais difícil, né? Você vê que o suicídio ele não encarna no meio dos seus afetos. Então ele vai ser exilado, vai encarnar num meio completamente diferente de tudo aquilo que ele já conheceu. Ele vai aproveitar aquela vida mais difícil para ele e para elevar o meio que ele está vivendo. Aí ele vai poder voltar ao ponto em que ele está. Dependendo da condição de aceitação, você não viu o Mário pedindo ajuda ao Teócrito, né? Ele já estava, realmente o arrependimento era sincero, ele já está pronto e forte o suficiente para aquela encarnação de resgate. Então já poderia ser preparado aqui na Terra mesmo. Tá? Respondi? Pode vir fazer a prece final, por favor. Então vamos, dentro dessa harmonia com Jesus, dentro desta vibração de luz, agradecer a todos os bons espíritos que por aqui passaram, pelo atendimento dado, a todos aqueles encarnados que aqui estão, dissipando suas dúvidas e aclarando um pouco a mente dos desencarnados sofredores que vêm aqui em busca de luz, em busca de um pouco de orientação, de um rumo, de esclarecimentos da vida espiritual. Jesus
agradecemos por mais esse trabalho desta noite e assim, certos de que vós, de que Maria de Nazaré, protetora de todos aqueles que cometeram suicídio, protetora de todos aqueles que pensam no suicídio, protetora de todas as mães que perderam seus filhos, de todos os filhos